Fala, meu povo! Aqui quem tá falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. E o nosso vídeo de hoje é sobre crise. Será que vamos passar por uma crise? Será que estamos passando por uma crise? O nosso assunto vai ser sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, dá o like para nós. É muito importante para expandirmos o conhecimento, tá certo? E para mais pessoas se conscientizar da importância de investir e garantir aí um futuro próspero, tá certo, gente? Então, será que estamos numa crise? Será que vamos passar por uma crise? Como é que estamos em relação a isso? Bom, primeiramente, é importante salientar que crises são coisas cíclicas na economia mundial, né? É um ciclo normal, né? Porque a economia ela tem um funcionamento, vamos dizer assim, é como se fosse um fluxo natural, né? Pessoas compram, vendem, negociam, criam valor, né? E chega uma hora que essa engrenagem meio que, né, ela funciona como um relógio, essa engrenagem, mas de tempos em tempos essa engrenagem meio que dá uma pane e ela tem que se reconectar, né? Tem que reestruturar a ordem, né? Então, de tempos em tempos, é como se desse uma pane no relógio, daí tu tem que colocar ele tu tem que ajustar o relógio, né, para voltar a funcionar corretamente. E em aproximadamente esse ciclo de crise, né, esse ciclo de crise mais ou menos funciona entre 10 em 10 anos, não exatamente, né, pode variar para mais ou para menos, mas se entende que a cada 10 anos pode acontecer uma crise bastante importante mundialmente, né? A última grande crise que nós tivemos foi em 2008, né? Uma crise aí de nível mundial em 2008. Então, nós estamos em 2022. Nós tivemos uma crise importante quando tivemos aquela situação sanitária, né? Mas desde lá a economia já não foi mais a mesma e especula-se que mais cedo ou mais tarde pode estar estourando uma crise maior do que aquela que nós tivemos lá em 2020, 2021, que foi o período lá daquela crise que nós tivemos, onde todo mundo teve que ficar em casa, a economia foi forçadamente travada, né? E houve aquela situação toda que todos nós já sabemos. E o que fazer diante disso? Bom, primeiramente, né, se tu ainda não tem reservas de dinheiro, se tu não tem ainda o hábito de investir, é muito importante que comece quanto antes, né? Enxugue os gastos, faça dinheiro sobrar no fim do mês, né? Mas para investir, não espere sobrar dinheiro no fim do mês, porque nunca vai sobrar. Essa é a grande realidade. Nós sempre encontramos alguma prioridade, alguma coisa importante e acaba nunca sobrando dinheiro no fim do mês. O que deve ser feito, na verdade, tu faz os teus cálculos, enxugue os gastos nesses cálculos, né, pondera o que pode ser cortado e o que não pode ser cortado, né, faça uma planilha, pode ser à mão mesmo, não precisa ser no computador, mas coloque lá os seus gastos fixos, água, luz, internet, né, enfim,
alimentação, coloca tudo lá, coloca todos os teus gastos, né, na planilha e coloca tudo o que for possível, né? E daí pondere com a família, com seja quem for que viva contigo na casa, né? E pondere o que pode ser cortado, tá? E estipule um valor para investimento e para reserva, né? Para reserva de emergência. É importante ter uma reserva de emergência, até é preferível que monte primeiro a reserva de emergência para depois começar efetivamente a investir, renda fixa, renda variável e tudo mais, né? Mas o importante é começar o quanto antes, porque nós não sabemos, né? Sobre economia nós nunca podemos ter certeza de nada, né? As coisas vão acontecendo, né? E quem estiver desprevenido vai sofrer fortemente o impacto impacto financeiro, né? Então, qual a ideia? A ideia é que estejamos todos preparados para qualquer eventualidade. Então, é muito importante montar essa reserva de emergência, estipule um valor, né? Todo mês, quando eu receber o salário, a primeira coisa que eu vou fazer será separar esse valor X, que vai ser o valor para a reserva de emergência, né? E tendo a reserva de emergência montada, né, a reserva de emergência ideal para se ter depositado em renda fixa de liquidez diária, é importante isso, né? Que pode ser um CDB, pode ser um tesouro direto, mas o importante é que seja liquidez diária para que possa estar sendo liquidado a qualquer momento, né? Houve uma eventualidade, pega esse dinheiro de lá da renda fixa, né, para utilizar em eventuais emergências. Então, monta essa reserva de emergência, tá? E o valor ideal dessa reserva de emergência seria, olha, no mínimo, né, no mínimo, assim, vamos dizer, para ser o máximo realista possível, né, dentro da condição da maioria dos brasileiros, no mínimo, obrigatoriamente, tu tem que ter um mês de salário. No mínimo, um mês de salário, né? Se tu ganha 3 mil por mês, tenha na tua reserva de emergência, no mínimo, 3 mil 3 mil na conta, no mínimo, né? Mas o ideal seria, né, para que não haja preocupação sobre isso, né, para que tu efetivamente tenha tranquilidade sobre isso, seria o ideal entre 6 meses de trabalho, né, 6 meses, equivalente a 6 meses de salário, e até 1 ano de salário. Esse seria o ideal para que tu não tenha preocupação sobre isso, né? Eu tenho dinheiro ali para eventuais problemas ali, equivalente a 1 ano de salário, né? Ou 6 meses de salário, né? Seria a condição mais tranquila, né? Para evitar assim evitar vulnerabilidade futura, né? Tu tem um dinheiro maior, para eventuais problemas, tu tem uma menor vulnerabilidade diante dessas situações incertas que eventualmente nós podemos estar sofrendo com alguma crise, alguma desaceleração da economia, né, que já não está grandes coisas e que pode vir, inclusive, a dar uma piorada, tá certo? Então, essa é a mensagem do vídeo. Nós podemos, sim, estar próximos de uma crise, ou ela pode estar muito mais próxima do que nós imaginamos, ou pode estar um pouquinho mais longe, pode demorar um pouco mais. Nós nunca temos certeza de nada, por isso é muito importante estarmos prevenidos diante dessas situações, tá certo, gente? Muito prevenido, né? E essa é a ideia do investidor, né? O investidor é aquela pessoa que é prevenida sobre eventuais problemas, né? A ideia do investidor é
acúmulo de patrimônio para o futuro, né, para garantir o futuro, mas também é uma situação assim de prevenção a eventuais problemas imediatos de curto e de médio prazo também, tá certo, gente? Por enquanto é isso. Dá o like no nosso canal, dá o like para nós aí, se inscreva quem ainda não é inscrito e continue com a gente aí para mais vídeos, tá certo? Por enquanto é isso, Renan Garcia, canal Gaúcho Invest. Abraço!